Irmão, antes de você, caso deseje, fazer algumas perguntas, nós vamos ver mais um detalhe aqui, que foi o que? Um sonho. Alguém mandou um sonho, que a sua mãe teria tido esse sonho. Ele disse: pastor, paz, minha mãe sonhou que estava em um carro, quando ouviu uma voz que dizia: minhas promessas são para uma única mulher, somente uma. Aí ele diz: pastor, quando ela me contou, eu tive o entendimento de o fato dela estar dentro do carro significa ela fazer parte do ministério. E a mulher é o símbolo da igreja. Então entendi que essa promessa era para uma única mulher. Pastor, acredito que esse sonho é mais um sinal a ela de que o ministério da restauração é o único que alcançará as promessas do Senhor. E é o único que ele conta na terra. Pastor, esse entendimento realmente tem sentido? Data do sonho, 12 de janeiro. Então veja, um sonho que especifica um carro, uma voz que diz: minhas promessas são para uma única mulher. Esse sonho foi impactante, e ele é impactante ainda mais por quem teve o sonho. Quem teve um sonho? Que é uma pessoa que tem demorado para se firmar, tem demorado para se assumir como voz da restauração. Já tem uma história longa, essa é a verdade. Então, eu vejo como que Deus fala, como que Deus vai mostrando as coisas, e isso me deixa impressionado. A maneira como Deus fala, a maneira como Deus age, essa perfeição. Irmãos lá da Espanha que me mandam sonhos, eu fico em êxtase, irmão, com certos sonhos que Deus manda. Irmãos da África, eu fico, caramba, como que verdadeiramente o Senhor Deus está trabalhando, está fazendo a obra, está falando com as pessoas. Porque as pessoas, quando ouvem a voz da restauração, ninguém sai abraçando isso de cara, né, irmão? A voz da restauração é uma loucura. É uma loucura. Todo mundo é alvo. Universal é alvo, Mundial é alvo, Assembleia é alvo, Batista todo mundo é nosso alvo. Como disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Não escapa nada. A gente fala dos juízes, a gente fala dos médicos, a gente fala da política, a gente fala da PM, a gente fala da civil, a gente fala do delegado, a gente fala de advogado. Não escapa nada. Por quê? Porque é voz da restauração. Então ninguém sai abraçando esse ministério. E algumas pessoas relutam. Elas levam um choque quando ouve a pregação, mas, poxa, vou me envolver com isso? Não, eu vou. Aí quando acontece, alguns irmãos ouvem a primeira pregação, a segunda, quando ouviu a terceira, a mulher chega e diz assim: agora tu só quer ouvir esse cara? Aí começa a briga dentro da casa. Tu vai ficar um fanático, vai ficar louco igual esse homem é um maluco. Gente que nunca me viu, mas só porque o marido coloca umas 2, 3 pregações dentro de casa e começa a botar o fone no ouvido, eu já sou louco. Já tem gente que me odeia e nem sabe qual é a minha cara. E como me odeia? Teve um irmão que falou assim: pastor, a minha esposa, ela te odeia. Eu falei: ela já esteve aqui na igreja? Nunca. Te odeia, mas odeia com todas as forças, mas nunca esteve aqui na igreja, nunca teve na igreja. Só de eu botar suas pregações dentro de casa, ela te odeia. Voz da restauração é muito impactante. É muito assustadora. E cada dia que passa, fica pior. Não afrouxa. Ela só aperta. Não afrouxa. Um jovem chegou perto de mim e falou assim: vem cá, muita gente começou a pregar que nem você, ousado, falando muita verdade, mas depois eles afrouxaram, eles diminuíram. Você não acha que vai acontecer a mesma coisa contigo? Eu falei para ele, falei assim: vamos ver, o futuro dirá. Então, meu irmão, essa irmã, essa senhora,
ela também tem tido as lutas delas e nós entendemos. Claro que Deus dá um tempo limite. Deus te dá um tempo para tomar uma decisão. Se você não toma a decisão, você não consegue mais tomar. Porque toda decisão que você dá em direção às coisas de Deus, ela vem acompanhada da graça e da misericórdia de Deus. Se você, no tempo que Deus determinou a dispensação da graça da decisão sobre a tua vida, e você não toma, aquele tempo se encerra e você não consegue mais tomar a decisão. O que muita gente pensa, a igreja está lá, a hora que eu quiser eu vou à igreja. Vai nada. Quanta gente me telefona. Pastor, tem meses que eu estou tentando subir esse morro para ir na igreja e eu não consigo, sempre acontece alguma coisa. Eu digo para minha esposa, não vem nunca, essa já está cortada. E prova que os anos passam e não vem mais e acabou a história. E às vezes encontra comigo na rua. Pastor, estou planejando, quando é o culto? Tal dia eu estou lá. Eu digo, tá nada, não vem. Porque até para entrar na casa de Deus tem uma dispensação que está te favorecendo. Se passar o tempo, a sua decisão, já era, você não consegue mais. O Deus vivo que estava te ajudando a tomar decisão, quando passa o tempo, ele te abandona e você não consegue mais. Certas coisas são assim. Então essa irmã tinha as suas dúvidas, eu já acompanhava uma série de situações. Então veja, o carro representa o quê? O ministério. E ela estava em um carro quando ouvia uma voz que dizia, minhas promessas são para o quê? Uma única mulher. O que é uma única mulher? Uma única igreja. Mas o que é uma única igreja? Não é uma única denominação. Senão você vai pensar, pastor, então é a geração Jesus Cristo. Não. Talvez aqui dentro hoje tenha pessoas que não sejam da geração Jesus Cristo. Quem está escrito aqui em cima? Centro de seleção. Então talvez tenha pessoas aqui dentro hoje que não sejam da geração Jesus Cristo. Então nós não estamos falando que essa única mulher é uma denominação. Não. A única mulher, para quem Jesus Cristo tem as suas promessas? Para a sua igreja. A igreja de Cristo, quantas são na terra? Uma. A igreja de Cristo é só uma. Amém? Quem faz parte da igreja de Cristo? Quem está completamente enquadrado no Evangelho, nos conceitos de Jesus Cristo. Todos os que estão enquadrados nos conceitos do Evangelho formam quantas igrejas? Apenas uma. Então, ele está dizendo, a promessa é para uma única mulher, ou seja, para uma única igreja. Igreja que esteja enquadrada dentro da dispensação, do projeto, do mover, dos objetivos de Cristo. Esses são a sua única igreja hoje. Quem é a única igreja de Cristo hoje? Aqueles que pularam fora da política, aqueles que não vão se curvar às leis do Congresso Nacional de jeito nenhum, esses fazem parte da única igreja. Aqueles que não vão abrir mão de dizer o que a Bíblia diz, de condenar catolicismo, condenar espiritismo, condenar homossexualismo, aqueles que jamais serão tolerantes religiosos, porque Cristo é intolerante, ele prega contra outros conceitos religiosos e espirituais. Então, esses que estiverem incluídos no projeto de Deus, esses compõem a sua única mulher, a sua única igreja. No momento, somos nós, voz da restauração. Todo aquele que estiver incluído no conceito voz da restauração, com essas loucuras e radicalismos que nós temos, quem sustentar essa frase, Bíblia sim, Constituição não, quem entender isso, viver isso, ter a concepção dessa realidade, esses compõem a única mulher que diz assim no sonho, as minhas promessas. E aí nós vamos ver que promessas são essas, né? Diz aqui, as promessas.
livramentos. Tem muitas pessoas que estão sendo livres de várias coisas, enquanto que outros estão morrendo daquilo que uns foram livrados. Tem pessoas que estão caindo em leitos, em acidentes, em situações que não se levantam, enquanto que outros estão vivendo tranquilamente. Ou seja, as promessas é para a sua igreja. Tem pessoas que estão dentro da denominação, mas não fazem parte da igreja de Cristo. Porque é simples fazer parte de um grupo entrando por uma porta, mas fazer parte da porta espiritual do reino de Deus, isso é outra coisa completamente diferente. Muito diferente do que os pastores sempre disseram a vida toda. Os pastores diziam o quê? Irmão, você está na igreja, você é um salvo. Mentirosos! Estavam interessados no teu dinheiro. Você estar na igreja significava que você ia levar dinheiro, dízimo para eles. Isso eles sempre incentivaram. Estar na igreja física é uma coisa, fazer parte da igreja espiritual pode ser outra completamente diferente. A promessa é para quem? Para uma única mulher. Essa única mulher hoje são aqueles enquadrados na voz da restauração, que é uma voz terrível. Terrível. E nem todos conseguem se enquadrar nessa voz. Porque ela é terrível, tão terrível que Deus nos autorizou a colocar isso aí. Centro de Seleção e Justiça, que você não verá em nenhuma outra igreja. Jamais. Então nós temos promessas de livramentos. É para quem? Para quem são as promessas de cura, a promessa de salvação e a promessa de arrebatamento. Está falando para uma única mulher, ou seja, para um único povo, que tenha uma única mentalidade, que sirva um único espírito, que tenha um único projeto. É isso que Deus está falando nesse sonho. Que as suas promessas, e eu lembro aqui, o arrebatamento, inclusive, é para uma única mulher. E essa mulher é a mulher que está revestida da voz da restauração. Quem não fizer parte da voz da restauração não será arrebatado. O arrebatamento será um momento, meu irmão, em que quem ficar vai lamentar para lá de lágrimas de sangue, mas só será arrebatado quem fizer parte deste mover que hoje se chama voz da restauração, que o Deus vivo tem nos dado a proclamar. Então, houve algo interessante na época desse sonho, que essa irmã que teve esse sonho, ela nem vinha na igreja. E naquela semana eu a vi, quando o irmão mandou esse sonho, naquela semana eu a vi dentro da igreja. Quer dizer, ela pisou aqui e foi uma forma de Deus mostrar para ela aonde estão as suas promessas. Porque algumas pessoas têm dificuldade de entender, irmão, que Jesus não está por aí em qualquer lugar só porque tem lá um nome, igreja não sei que das quantas, ou tem alguém de Bíblia aberta lá na frente pregando. Muitas igrejas hoje católicas, igreja força de expressão, que é templo de Satanás, muitos lugares católicos hoje, você chega lá e eles estão abrindo Bíblia e falando da Escritura. E nem por isso o Deus vivo está lá. Quem comanda lá é o diabo, é Satanás. Amém, meu irmão? Então, eu quero saber se você tem alguma pergunta que possa compartilhar, que nós possamos crescer juntos. Ninguém por aqui? Tem alguém por aí? Também não. Acho que hoje o povo da internet deve estar ainda meio dormindo. O pessoal lá da África estava gostando de que, pastor, o horário vai ser bom para nós aqui, porque de manhã é complicado. O fuso horário lá é uma coisa meio complicada. Então, ninguém aqui também perguntas? Não, né? Aqui, ó. Tem outra coisa que é dita aqui nesse sonho que fala assim: acredito que esse sonho é mais um sinal a ela de que o ministério da restauração é o único que alcançará as promessas do Senhor e o único que ele conta na terra. Essa colocação que o irmão pôs aqui, irmão, acredite nisso.
Ou então, faça como eu sempre te aconselho, vai orar, vai clamar, peça para Deus te iluminar, peça para Deus te esclarecer, porque, meu irmão, Deus não está contando com mais ninguém, a não ser com aquele que tem a visão da restauração. Deus não está contando com alguém em cuja igreja a maçonaria impera. Deus não está contando com alguém em cuja igreja os políticos dominaram completamente. Isso já era. Entende? Deus não está contando com alguém que está aí com lutinha. Vamos impedir, vamos fazer passeata para que a lei tal não seja aprovada. Meu irmão, as leis têm que ser aprovadas e elas serão. Deus não está contando com essas pessoas que estão lutando para que leis injustas não sejam aprovadas. Isso é ilusão, meu irmão. Essa ilusão você precisa tirar. Tem leis por aí sendo aprovadas, leis horríveis, que realmente contrariam completamente os interesses da igreja. Mas eu lutar contra essas leis não é projeto de Deus. Eu tenho que lutar pelaquilo que Deus me manda falar, pelaquilo que Deus me manda proclamar, o que vai ser fundamentado no Congresso, as leis que vão ser assinadas, sancionadas. Isso não interessa para a igreja do Deus vivo, porque será justamente através dessas leis ímpias, malignas, que nós vamos ter o privilégio de ter a nossa cabeça na bandeja. Porque sem essas leis, nós vamos viver no paraíso fiscal do mundo espiritual. Deus vai deixar que os homens suscitem as leis lá, para que eles se respaldem nessas leis e possam vir derramar o nosso sangue, para que nós possamos não deixar escapar nenhum galardão. Então, meu irmão, você precisa entender com quem Deus está contando. Não se iluda com esse papo de igreja tal está fazendo passeata, vai todo mundo para Brasília para impedir a assinatura de uma lei. Vai todo mundo para Brasília, sabe por quê? Porque é um bando de desocupado, um bando de palhaços que não tem o que fazer e não entende nada de coisa espiritual. Com as leis, meu irmão, que são feitas no Congresso, a gente pega ela aqui na igreja, no púlpito, e rasga, e joga fora no lixo, e vamos tocar a vida segundo a Escritura. Então eu te pergunto, com quem Deus está contando na terra? Eu nunca vou reunir o povo da igreja, meu irmão, para atravessar para outro estado, para a gente ir lá fazer passeata na frente de Congresso Nacional. Isso é palhaçada, isso é besteira. Deus não está contando com isso. Deus está contando com a postura da igreja. Por exemplo, quem conseguiu impedir, não tem aí, não saiu, o que saiu agora aí, não sei o que, dos gays? Bolsa gay. Quem conseguiu impedir a bolsa gay? O SUS não está dando prioridade, ou seja, se tiver uma mulher grávida ali, uma mulher que vai dar à luz, e tem uma emergência, mas tem um homem que vai fazer mudança de sexo, de quem é a prioridade? Do cara que vai fazer mudança de sexo. Ele que tem que ser atendido primeiramente pelos médicos. Enfim, quem mudou? Quem impediu o Bolsa Gay? Quem impediu o SUS de, com os nossos impostos, o nosso dinheiro, sustentar essa pouca vergonha de mudança de sexo? Quem impediu isso? Ninguém impediu isso e ninguém vai impedir isso. Isso não tem que ser impedido. A Bíblia mostra que no final da era da humanidade, os homens vão estar um lixo, como mostra lá nos pés da estátua. Barro misturado com ferro. Não diz nem barro, diz lodo. Usa a expressão ainda lodo. Lodo é aquela coisa mais desprezível, que não serve para nada. Lodo, sujeira, água suja. No lodo tem água, mas é suja. Amém? Então, o ministério da restauração é o único que alcançará as promessas do Senhor. Mas alguns têm dúvida disso. Quem tiver dúvida disso, meu irmão, tem todo o direito de entrar no seu quarto, fechar sua porta e falar com seu Deus. Mas, irmão, eu te aconselho, com todas as forças, não sustente a sua dúvida para sempre, porque a sua dúvida vai te destruir, vai te impedir de crescer. Ou você veste a camisa, ou você tira ela.
Mas não dá para vestir num ponto e tirar em outro. Veste e tira. Ou é ou não é. Amém? Temos alguma pergunta? Nenhum lugar? Ninguém? Bom, como hoje vocês não querem saber de nenhuma pergunta, acho que talvez nós vamos terminar um pouco mais cedo. Só mais uma observação. Tem um caso aqui ainda, que se processou, eu achei muito interessante isso, que aconteceu também com o irmão Rômulo, lá de Santa Catarina, em que ele viu algumas situações, e quando ele olhou no próprio braço dele, ele viu um revestimento no braço dele. E foi uma época que ele estava e ainda está trabalhando muito no computador, trabalhando muito pela internet. Está trabalhando. Irmão, a Bíblia diz: a quem tem, ser-lhe-á dado. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Você sabe que as pessoas ficam esperando sinais de Deus, revestimentos de Deus, para trabalhar, para fazer alguma coisa, e elas acabam não indo a parte alguma. O que você tem que fazer, meu irmão, é a tua consciência. Está aqui o Evangelho, não, eu quero trabalhar para Cristo. Começa a orar e começa a buscar e começa a ver o que você faz, se você sente a graça e a paz de Deus, você começa a desempenhar, começa a realizar. É o que Deus faz? Deus vem e te reveste. O que eu tenho interesse em dizer para você é o seguinte: essa visão do Rômulo, quando ele vê o braço dele, ou o antebraço, eu não sei o que é braço e antebraço, quando ele vê o braço dele revestido com uma parte de armadura, alguma coisa que ele diz bonita, quando ele observa aquilo, não foi aquilo que o levou a desempenhar as funções que ele já vinha desempenhando. Ele já vinha trabalhando para o reino, e eu já vinha glorificando a Deus pelo trabalho que ele vinha realizando, quando só então depois ele teve essa visão de algo que cobria o seu braço. Parece que o braço direito, se não me falha a memória. Ou seja, Deus te dá ainda mais, te capacita ainda mais, quando você intenta realizar alguma coisa. E isto é bíblico. O que diz em João capítulo 15, que fala da videira verdadeira? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Aí o Senhor Jesus diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, ele corta e lança fora. Mas toda aquela que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Você entende como isso é bíblico? E eu vi isso na vida do irmão Rômulo, que eu tenho glorificado a Deus pelos serviços que ele tem realizado. Né? Porque na distância assim, a gente fica esperando que Deus levante pessoas. Aqui no dia a dia nós estamos vendo, mas na distância a gente fica na expectativa que alguém lá na distância vista a camisa, entenda que a vida dele é na distância e que ele seja um instrumento poderoso de Deus. Muitos da Espanha largaram mão do ministério. Gente da Alemanha largou mão do ministério. Gente de países aqui, interior de Minas Gerais, São Paulo, largaram mão do ministério. Outros ainda estão caminhando, mas muitos outros sumiram completamente, largaram, abandonaram o ministério. Então veja, o Rômulo estava trabalhando, Deus veio e o revestiu. Para quê? Para que ele trabalhe mais ainda. Ele estava dando fruto, Deus veio e revestiu. É como que podou, para que ele desse mais fruto ainda. Você quer dar muito fruto, irmão? Então comece dando pouco fruto. Trabalhe. Faça alguma coisa. Ah, mas eu não tenho noção do que fazer, irmão. Isso você ouve todo dia. Entra no teu quarto,
Fecha a tua porta e fala com teu pai. Teu pai que te vê no oculto, no secreto, vai te recompensar publicamente. Agora, irmão, não cruza os seus braços. Não fica de braços cruzados, porque aí você não recebe nenhum revestimento. Se você está sem fazer nada, para que Deus vai te revestir? Mas quando Deus vê que você quer fazer, aí Ele te capacita, Ele te reveste, Ele te poda para que você dê mais fruto ainda. E como disse Jesus, né? O vosso fruto seja abundante. Tem muito mais sonhos, mas eu vou deixar para outra aula. Eu separei alguns blocos, algumas situações mais ou menos parecidas, para nós estarmos conversando mais ou menos dentro de um contexto. Senhor amado, Deus vivo e poderoso, nós te glorificamos, ó Deus, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ó Deus, tu sabes todas as coisas e conheces o coração de cada um. E tu és o mestre, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos ensine. Precisamos que o Senhor nos abençoe, pois tu és Deus. Precisamos que o Senhor nos liberte, pois és o nosso libertador. Concede-nos a graça, Deus, o favor, o entendimento, a compreensão. Ó Deus, não nos deixa ser tardio, ó Deus. Como o Senhor disse àqueles que tinham a tua palavra e que ela ardia nos seus corações. O Senhor disse para estes, ó nécios e tardos de coração, não convinha se cumprir a Escritura como tudo que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Ó Deus, nós estamos aqui porque temos a tua palavra e não queremos ouvir do Senhor, ó nécios e tardos de coração. Porque nós sabemos que verdadeiramente muitas vezes é assim. Tem pessoas que têm a tua palavra, têm ouvido a tua verdade, o teu Espírito tem testificado, mas eles ainda vão olhar para ti e vão dizer, tu és um comilão, és um beberrão. Eles vão até dizer que tu tens demônios, Senhor. Eles vão dizer que o que tu tens falado não procede de Deus, porque são precipitados, são arrogantes, não têm humildade. Mas bem-aventurados são os humildes, Senhor, porque deles é o reino dos céus. Ó Deus, ensina o teu povo a dobrar os joelhos e ouvir a tua voz. Ensina o teu povo a receber a tua direção, ó Deus. Ensina o teu povo, Senhor, a discernir o toque da tua unção que despedaça todo jugo, Deus. Ensina o teu povo, Deus, e dá forças para tomar as decisões que precisam ser tomadas, Deus. Ensina o teu povo a ter um psicológico forte e fortalecido, Deus. Ensina, Senhor, como assim tu estás me falando nesta noite. Pode tua mãe que te amamenta te abandonar, mas o Senhor, o teu Deus, jamais te abandonará. Tu não precisas do leite do peito da tua mãe. Tu precisas da palavra que procede do trono, dos lábios do teu Deus. Maravilhoso Deus, bendito, eterno. Ó Deus, há um tempo para se tomar decisão. E aquele que amar pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que acreditar que depende mais de outrem do que do Senhor Deus, vai ser infundido neste o temor desta terra. Mas os que confiam e esperam no Senhor terão uma mesa farta, posta na presença dos seus adversários. Não dorme, meu irmão, porque o Senhor teu Deus te despertou. Morar debaixo da ponte não é nada. Pior é morar num palacete sem Deus. Decanta laba soricanta. Ribalabarecantos demantos decanta labaricantos demantos. Santo Deus.
Para de olhar para frente para os teus bens. Eleva os teus olhos para os montes e saiba que o teu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, o que te guarda não tosquenejará, nem dormitará o fiel guarda de Israel. Não pode mais cochear entre dois pensamentos. Segura esta frase que tu precisarás usá-la. Para trás de mim, Satanás. E canta labaricantos demã. Segura esta frase que você vai precisar usá-la. Para trás de mim, Satanás. Deus vivo. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Pode teu pai te abandonar. Pode tua mãe te abandonar. Santo, santo. Pode um bom amigo te faltar. Glória ao teu nome. Porém esteja certo Glória ao teu nome, Senhor. que aquele que em ti começou a boa obra, Aleluia. a aperfeiçoará até o grande dia, em que tu ouças a frase: Santo e exaltado vinde seja bendito teu de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Louvado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando tu estiveres caído lá no canto da tua sala, sentado no chão em lágrimas, Santo, santo, santo. tu vais sentir alguém entrar pela tua porta Louvado seja o teu nome. e ele vai te dizer: Engrandecido seja o teu por que nome. choras? Aleluia. 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 Por que choras? Glórias ao teu nome. Porventura te abandonou o Senhor, o teu Deus? Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pode um homem na sua consciência normal encarar um leão numa arena? Aleluia. Quem estava com ele? Pode um homem descer a cova de leões Glórias. Glórias. para ali madrugar? Quem estava com ele? Aleluia. Pode alguém dizer: Engrandecido. o Deus que nós servimos pode nos livrar desta fornalha, mas se não nos livrar, nós não serviremos a falsos deuses? Quem estava com ele? De onde pode vir essa força? Exaltarei o teu nome. Que homem natural teria tamanha força? Santo de Israel. O teu Deus vive! Santo de Israel. Santo de Israel. Ele passeia no meio dos candeeiros de ouro. Santo de Israel. Aleluia a Deus. Grandes coisas do Senhor fez. Louvado seja o teu nome. Santo Nunca mais digas que depende de algo que não seja do teu Deus. Não faça isso, porque Ele te mostrará que Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Olha para trás, em 2000 anos de história, e apresente pelo menos um a quem Cristo Jesus tem abandonado na estrada. Seria você o primeiro? Retoma as tuas forças.
Retoma as tuas armas. Santo de Israel! Santo de Israel! Pula para dentro do campo de batalha novamente. Santo de Israel! Sabe por que você não tem encontrado forças nem armas? Santo de Israel! Porque a tua força e as tuas armas estão lá dentro das arenas. É lá que a obra contigo vai recomeçar. Louvado seja o teu nome! Fora do campo de batalha não há força. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Santo! Santo de Israel! Santo de Aleluia a Israel! Deus. Aleluia! 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 Aleluia, Deus! Aleluia, Senhor dos exércitos! Santo Deus, Pai querido, Toda honra, Deus glória, dos louvor, exércitos, adoração. Deus das companhias de Israel. Aleluia, Deus de guerra! Santo de Israel! Aleluia! Você sabe que o Senhor Deus falou contigo nesta noite. Aleluia! Não deixe que essa voz se perca dos teus ouvidos. Aleluia! Não deixe que essa palavra fique esquecida. Ela é o bastante para fazer de ti o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Muitos têm se vangloriado sobre a tua derrota, sobre a mesmice da tua vida, muitos têm se vangloriado. Mas Deus quer fazer valer na tua vida a palavra que diz: o meu povo não ficará envergonhado para sempre. Aleluia! Aleluia, Deus! Pode, porventura, ossos secos se transformarem em exército? Muitos que têm dito que tu não tens nada, que és um pobre coitado. Essas palavras chegam diante do teu Deus também. E Ele quer mudar esse cativeiro. Mas tem coisas que o Senhor Deus opera depois de nós. Porque é aquele que dá fruto que é podado para que dê mais fruto. Aleluia! Aleluia! Santo, santo, santo. Aleluia, Deus! Teu Deus falou contigo? Adora Ele. Louvado e agradecido seja. Glorifica Ele. Santo e exaltado seja. Só Ele é santo. Aleluia, Deus! Só Ele é Senhor. Aleluia, Deus! Só Ele é digno de honra. Aleluia, Deus! Só Ele é digno de glória. Aleluia, Deus! Só Ele é digno de louvor. Aleluia, Deus! Aleluia! Acima das tuas negras nuvens continua resplandecendo o sol da justiça. Aleluia, Deus vivo, santo e majestoso. Ó bendito Deus, nós te glorificamos e adoramos. Tu és santo, Deus. Tu é quem preparas cada estação, ó Deus. E toda árvore, meu Senhor, só dá o fruto na estação própria. Tu é quem determinas, ó Deus, o quente e o frio. Santo de Israel! É Tu quem sopra dos quatro cantos sobre a terra, Deus. E és Tu também, meu Senhor, Ribalabaricanto, Santo de Israel! quem finca a Tua espada na terra Santo de Israel! e cria na vida dos Teus servos, demanta labassuricão. A estação que Tu determinas, a estação que Tu queres na vida de cada um. E nessa noite, Santo de Israel! tem estação de libertação tendo início.
Libertação é uma palavra muito forte. Libertação só pode acontecer quando há alguém que possa se chamar libertador. O Senhor, o teu Deus, é o teu libertador. Homens não poderiam te livrar, mas Ele ainda te lembra. Porventura há alguma coisa difícil ou impossível ao Senhor? Santo de Israel. Viva! Viva o que o teu Deus te tem testificado nesta noite. Viva! Aleluia! 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 Decanta labaricanto demanto, riba labaricanto demanto, santo, 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 Aleluia! santo, santo, santo. Aleluia! Toma aquela mulher como exemplo para ti. Homem de guerra, toma o exemplo daquela mulher, que ela diz, vou perante o rei. Se eu viver, viverei. Se eu perecer, perecerei. Aleluia! Mas atitude. E ela achou graça. Aleluia, santo, santo, santo. Ó bendito, eterno, majestoso. Adorado entre os serafins. Ó Deus bendito, bendito e santo. Glorifica o teu nome. Aleluia, Deus, aleluia. Deus vivo. Aleluia! 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 Quem teve uma visão? Quem teve visão? Mais alguém teve visão? Aleluia, meu Senhor! Tive uma visão de que chegava pessoas fracas, quando o pastor falou, se tu crê que deste exército, desse vale de ossos secos, pode surgir um grande exército, eu via pessoas chegando fracas, vindo da porta para dentro, e Deus falava, se é desses que eu formarei um grande exército, desses eu farei um grande exército. As pessoas estavam fracas, como se estivesse chegando já pronto para cair. Deus falava, é esses que eu formo um grande exército. Aleluia, Deus. Te canta lá basura cantos. Santo, santo. Louvado seja o teu nome, Senhor! Aleluia, meu Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Ribala baricanto de manto, ricanto de manto. Aleluia, meu Deus! O Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, não veio chamar um povo dividido. Veio chamar um povo que confie nele. O Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, não vai operar na vida de um povo que não lhe credibilize em 100%. Se a tua confiança ainda existe em outras coisas, você vai perder o teu Deus.
e nunca se dirá a teu respeito. Estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Aleluia a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus. Louvam o seu nome lá no céu, digno de louvor, soberano e rei, igual não haverá sobre terra, céu e mar. Poderoso e eterno, Ele é vencedor, reina absoluto sobre o trono. Todo ser que respira, louve ao Senhor, pois dele é o louvor e a glória para todos sempre. Amém. E toda a terra glorifica a existência do supremo ser. Todo ser que respira, louve ao Senhor, pois dele é o louvor e a glória para todos sempre. Amém. E toda a terra glorifica a existência do supremo ser. Todo ser que respira, louve ao Senhor, pois dele é o louvor e a glória para todos sempre. Amém. Adora a Deus. Adora a Deus. Ele te criou para isso. Isso aqui é um pedacinho do céu. Você está fazendo aquilo que Deus preparou para você na eternidade. Aleluia. Deus vivo, escritor das nossas vidas. Aleluia a Deus. Santo de Israel. Aleluia a Deus. Mais visões? Aleluia. 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 Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado e agradecido seja o teu nome. Santo e exaltado seja. Deus bendito, Deus eterno, Deus majestoso, nós te adoramos, meu Senhor, te glorificamos. Declaramos o privilégio de conhecer o teu nome, conhecer a tua palavra. Poda-nos, ó Deus, poda-nos, Senhor.
Poda-nos, Deus, porque nós queremos te servir pelos séculos dos séculos sem fim, Deus. Não queremos voltar atrás, ó Deus, não queremos, Senhor, não queremos ignorar o que conhecemos, Deus. Não queremos ignorar o que nós temos, Deus. Nós sabemos o que temos. Nesta hora, Senhor, porque alguns não conhecem o que nós conhecemos. Eles estão colocando despachos em cima de túmulos, Deus. Acendendo velas, ó Deus, diante das encruzilhadas. Colocando comida, ó Deus, na porta de cemitério, enquanto os seus filhos estão com fome, Deus. Ó Deus, por não conhecer o teu nome como nós conhecemos, nesta hora alguns estão sendo carregados nos caixões. Ó Deus vivo, porque não conhecem o teu nome como nós conhecemos, alguns nesta hora estão sofrendo em cima dos leitos. Amanhã, Senhor, alguns se suicidarão porque não conhecem o que nós conhecemos, quem nós conhecemos. Amanhã, ó Deus, rios de lágrimas inundarão o mundo, porque eles não conhecem o teu santo nome como nós, Deus. Por isso nos ajuda, Deus, para não deixarmos escoar entre os nossos dedos, ó Pai, a glória de declarar que Tu és santo, santo e santo. Sustenta-nos, ó Deus. Leva-nos na Tua graça, meu Senhor, na Tua paz. Ó Deus das tamanhas e incontáveis misericórdias, nós Te adoramos. Despede-nos, Senhor. Abençoa-os de perto, abençoa-os de longe, ó Deus. Que os obreiros que Tu tens sustentado na distância, que os guerreiros que Tu tens encontrado, ó Deus, além das fronteiras, sejam podados, Deus. E que os seus frutos permaneçam para sempre, Deus. Para sempre, Deus vivo. Oh, Santo, Santo. Aleluia, Deus. Bom é estarmos aqui, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, tem casa dos Teus servos que estão divididas. Porque os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mas que esta glória, esta presença, meu Pai, acompanhe os Teus servos. E que se cumpra a palavra que diz quando eles chegarem em suas casas, Deus. A palavra que diz que a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecem contra a luz. Seja assim sobre a vida do Teu povo. Que o diabo seja angustiado. Bata em retirada, Senhor. E que se ouça, ó Pai, o cântico dos Teus anjos. E a glorificação ao Teu santo nome. Assim, Deus vivo, despede o Teu povo. Na Tua graça, na Tua paz. A graça do Senhor Jesus, o nosso único Salvador, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces e preciosas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem crer que o seu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Aqueles que assim acreditam declaram: Amém. Pois a vitória é nossa. Aleluia.